sabe quem tá aqui com a gente hoje? No Contagem Regressiva? No Contagem Regressiva. Pessoas muito especiais. Bom sábado, Jefferson Pilar. Sábado, tudo bem aí? Tudo Mais bom uma com vez, você? bênção pura. Aproveitar Amém. aí que vocês falaram aí de Chapchurili, né? Ah. Quero mandar um abraço também pra minha branquinha, Aline Pilar. Linda Olha demais. só. Também tá acompanhando a gente, pra todo o povo lá de Vila Velha, Rio de Janeiro e Campinas. É isso Muito aí. bem, que sucesso. Campinas, você vai estar lá amanhã, né? Amanhã já tô lá. Muito Isso aí. Agora tem também o pastor Luiz Gonçalves. Ué, cadê o pastor, Pastor Luiz Gonçalves estava gente? aqui, eu lembro. Foi arrebatado. Tá ali, Ah, não olha só. acredita no meio do I am povo. here, I am here. I am here, olha só, in English. English. Muito O que bem. você tá fazendo aí, pastor? Eu tô aqui porque, afinal de contas, eu sou jovem também. É isso aí. Né? Muito Você bem. não tem certo. preconceito, veja, eu tô perto aqui do Bruno, tô perto aqui do... Olha o nome desse camarada aqui, vou olhar o nome dele aqui, ó. Werley. O Erley. Isso. O Erley. Boa noite, Ana. Boa noite, pastor. Bom sábado. Bom sábado, pra boa você. noite, amigos. O tema de hoje vai pegar fogo, hein? Prepara Qual o que é o seu tema coração. hoje, pastor? O tema de hoje? É. Tá aí, ó. Ó na tela aí, ó. Aqui, ó, se Deus é um só, por que tantas religiões? A gente vai ter a participação desse pessoal maravilhoso aqui. A gente tem a Alana, a gente tem o Denner, a Evany, o Werley e o Bruno. Muito bem, muito bem. Agora, você que está aí em casa, continua divulgando. Contagem regressiva, você precisa usar a hashtag no Twitter. Jogo da velha, sabe aquele Muito assim, bem. ó? Agora, você pode mandar recado, mandar abraço pra gente Com mandar certeza, também, né? a gente tá esperando. E até falar foto, né, disso. Ana? Fotos também. Você que tá assistindo assim de uma maneira diferente, a foto mais criativa, vamos fazer isso, Isso, André? uma foto mais Foto mais criativa. criativa Dando um de quem tá sorriso, assistindo. piscando A o gente olho, vai não sei. mostrar aqui no final, na tela. Muito bem, vai Vai ganhar um aparecer CD aqui. também, Jefferson? CD, Aí, Festa no ó. Céu. Aí, Vai ó, ganhar um CD. Jefferson Pilar prometendo. E já que o Jefferson Pilar falou, vamos deixar ele cantar? Vamos, com certeza, por favor. É com você. Mais uma vez estou aqui, Senhor. Mais uma vez pra confessar que sou pecador. Não quero mais errar, mas não consigo, sou fraco. Ó Pai, quero voltar, estar de novo em teus braços. Vem me abraçar e apagar, tira a dor que o mal me causou. Vem me salvar, tua graça me basta. Ouça o clamor, Senhor, de um pecador, de um transgressor. Mais uma vez, mais uma vez. Oh, 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 oh. Mais uma vez venho pedir o teu perdão. Mais uma vez toma meu coração. Estou na escuridão e não encontro a saída. Senhor, estenda a mão e vem salvar minha vida. Vem me abraçar e apagar, tira a dor que o mal me causou.
vem me salvar. Tua graça me basta. Ouça o clamor, Senhor, de um pecador, de um transgressor. Vem me salvar, me leva pra casa. Ouça o clamor, Senhor, de um pecador, de um transgressor. Mais uma vez, mais uma vez. Filho vem, filho vem, mais uma vez. Oh, 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 oh. Mais uma vez, filho, te dou o meu perdão. Mais uma vez, já esqueci a transgressão. Mais uma vez, mais uma vez. Amém. Linda música. Que beleza. Muito obrigada, viu, Jefferson? Daqui a pouco tem mais mensagem musical com ele. Eu vou aproveitar, já que o pastor Luiz Gonçalves usou uma palavra em inglês ali, agora eu vou usar, que beautiful, né? Olha só, que beautiful a sua music. Olha, ficou bonito, Muito trilingue. Muito assim, good. Muito good, very nice. Muito bem. Bom, agora, como de costume, né, André? A gente vai pra rua saber o que o pessoal acha, ó, desse tema aqui. Polêmica, hein? Olha só. Põe no ar. Um, dois, três, quatro, cinco, você seis, tá contando, sete. André? Que isso? Eu tô tentando contar o número de religiões que eu conheço, Ana Lima. É difícil, hein? Você vai passar um tempão aí. Tem muita religião. E aí, mas será que Deus está em todas elas? Será que alguma dessas religiões estão certas? Ou será que todas estão certas? Bom, é isso que o Luiz Gonçalves vai tentar responder pra gente hoje, né? Mas antes, A gente vai pra rua. pra descobrir o que a galera pensa. Primeira pergunta, você acha que tem uma religião verdadeira, assim, ou todas são certas? Acho que todas são certas. Aham, todas são certas. Todas são certas. Tá Você acha certo. que Deus está em todas essas religiões? Sim. Sim. Acreditando, acho que sim. Vou fazer uma pergunta rápida pra você, chega aí. Você acha que existe uma religião verdadeira, sim, ou todas estão certas? Eu acho que nenhuma tá certa, na verdade. Você acha que nenhuma tá certa, por quê? Nenhuma. Ah, porque é mais um negócio pra fazer todo mundo acreditar no que eles querem que você acredite. Agora, Ana Lima, faz a pergunta Você agora. acha que Deus existe? Sim. Você acha que ele está em alguma, pelo menos uma religião dessas? Ah, não na religião, tá mais no que as pessoas acreditam, não no que a religião fala mesmo. Você acha que existe uma religião certa ou você acha que todas estão certas? Não, eu acho que existe uma certa. Por que você acha isso? Tem diferentes religiões, então... Olha, eu acho que todas devem estar certas, mas Alguma deve estar mais certa. com certeza. Entendi. E Ana você Lima. acha que Deus está em alguma dessas religiões? Com certeza. Por quê? Ficou difícil? Todas são certas. Por que você acha isso? Ah, não sei, eu não ligo muito pra isso de religião, então pra mim todas são certas. Você agora. Ah, eu acho que são, cada um com suas crenças, né? Daí, tipo, não sei muito mais. Ana Lima. E você acha que Deus está em todas essas religiões? Eu acho que não. Por quê?
Eu acho que cada um defende o seu ponto de vista diante disso, né? Um exemplo, para uns deuses é sol, lua, tal, para outros, tipo, depende da religião. Mas eu acho que Deus não está em todas elas, não. E pra você, a mesma pergunta. Acho que Deus tá para quem crê, não na religião. Quem crê em Deus tá com Deus. E aí, Ana É Lima? isso aí, E agora? Polêmico, O que a né, gente André? faz? Antes de mais nada, What André, we do? Olha, em inglês. Vou começar a falar em inglês aqui também. não faz isso, por favor, André. Agora, fala, eu não quero te Antes de interromper. mais nada, só pra gente não perder esse pensamento, eu gostaria de deixar bem claro que, assim, a equipe que está produzindo esse programa da Igreja Adventista é totalmente a favor da liberdade religiosa. Nós respeitamos todo mundo, tá? Então, hoje, o tema que vai ser tocado aqui, queremos deixar bem claro, não estamos ofendendo ninguém. É verdade, inclusive a Igreja Adventista começou antes, no final do século XIX, 1800 e alguma coisa, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, que existe até hoje, para salvaguardar esse direito ao culto de qualquer pessoa. Afinal de contas, a gente precisa respeitar as pessoas, porque senão a gente tem problemas, como a gente está vendo recentemente, inclusive no Oriente Médio, por uma falta de respeito com os nossos amigos e irmãos muçulmanos. Intolerância, né? Exatamente. Exatamente. Bom, antes da gente jogar as perguntas ali, eu quero mandar 2 abraços aqui. Na verdade, nem sou eu. São 2 pessoas que estão pedindo para o pastor Luiz Gonçalves falar o nome dela. É a Priscila, Tata Priscila. Priscila. Isso. E a Sandra Camilo. Elas querem ouvir do senhor. Boa noite. Cadê aqui, tchau. né? Priscila, um abraço para você e para sua família. E a outra é? Sandra Camilo. Sandra Camilo, De um abraço. Caçapava. De Caçapava, Caçapava. Vale do Paraíba. É Um isso abraço aí. para você também e para todo o pessoal querido do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Muito bem, então. E mais, Mais André? 2 abraços. Júlia Silva, um abraço para você e o pessoal do EDES, o Colégio Adventista no Espírito Santo, que está acompanhando a gente. Vamos para as perguntas aqui com o pessoal? Perguntas. Vamos lá. Pessoal, pergunta de hoje, né? A questão de hoje é: se Deus é um só, por que tantas religiões? Primeira pergunta: é um só Deus mesmo? Vocês acreditam que todas as religiões elas seguem o mesmo Deus? O meu Deus é o mesmo de outra religião? A Alana vai falar. Por favor, Alana. In English, Alana, por favor. Hello, people. Meu pensamento, na verdade, eu acho que até hoje eu não tinha parado para pensar nessa questão. Mas interessante. Acho que, assim, cada denominação, religião, né, não sei bem claro aí, tem um Deus para eles. Então, talvez para nós o nosso Deus, para outra religião é um sol, é uma lua, como até foi falado em algum dos vídeos ali. Mas sempre tem, assim, não sei se eu posso usar esse termo, uma referência maior, um líder, não seria bem um líder, né? Mas para nós é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. E outras religiões têm outros... Só uma dúvida, assim. Vejo assim, cada um cria o seu Deus praticamente hoje, né? Faço meu Deus do que eu quiser, do sol e tudo. Mas, por exemplo, Deus, Jesus, Espírito Santo não é um só. Jesus, que eu saiba, só tem um Jesus que morreu na cruz. Como é que tem vários deuses? Um só... Agora, você fez uma pergunta, eu vou jogar aqui para vocês, jogar vocês na fogueira aí. Porque é o seguinte, você falou assim, cada um cria o seu Deus. Então, Deus é uma criação, é isso? Do ser humano? Ou Deus existe de verdade? Como que vocês acham que é Deus? Na verdade, vai muito da interpretação de Deus. Não que seja cada um que crie o seu Deus à sua maneira, mas é a mesma forma de enxergar. Assim como cada um vê um objeto de acordo com a sua perspectiva, cada um vê Deus de acordo com as suas tradições, com a sua herança cultural, e aí cada um vai formando a concepção, não necessariamente criando um Deus, mas formando a sua visão, a sua concepção dele. E não significa que Deus seja como essa pessoa imagina, talvez baseado nas suas necessidades. Né? Ela imagina Deus de um jeito porque é exatamente o que ela está vivendo naquele momento. Né? Por exemplo, você vai na região da Turquia, onde você tem uma riqueza cultural e religiosa muito grande, e você vê em que as pessoas acreditavam no passado. E hoje a gente olha e fala que absurdo, mas aí você pergunta por que essas pessoas buscavam crer nesses deuses? Será que a pessoa não tem um vazio no coração e está tentando encontrar
de alguma forma, preencher esse vazio? O que você acha? Daí eu já vejo o seguinte, que é justo essa falta de conhecimento, de relacionamento com o nosso Deus, que faz com que eu crie diversos rumos, diversas culturas. Alternativas para eu seguir, e aí acaba que daqui a pouco eu vou criar a minha religião. Você acaba criando um Deus para você, né? Exatamente. Ou eu, como diz o pessoal aí, o Deus está dentro de você. Você é um Deus. E aí você busca força interior e tudo mais, como as pessoas têm pregado hoje aí em nesse dia. caso você é o Deus dele, não ele o seu Deus, né? Cada um faz o seu. Agora, eu tô vendo vocês discutindo, você que está em casa, você também pode participar. De repente você quer dar sua opinião. Você acha que Deus é um só? Deus existe mesmo em todas as religiões? Ou não? Deus está numa religião só e nas outras é o pessoal que inventou. Você pode falar sobre isso no Twitter, você pode usar a hashtag contagem regressiva e aí você pode dar a sua opinião e a gente pode falar ela aqui. Agora, a gente... Opa, peraí, o pessoal tá falando aqui comigo e aí eu falo com você, eu ouço vozes, é uma coisa muito doida, que é o pessoal no ponto aqui. Enfim, André, é uma loucura. Mande o seu e-mail, a gente tá aqui para ler, para discutir mesmo a sua dúvida, ó, a gente já tá querendo receber aqui, né, André? A gente tá em Brasília, né? Em Brasília. Em Brasília, a gente tá falando em inglês, Brasília. Nós vamos de Brasília, no centro-oeste, onde choveu, depois de 4 meses sem chuva, hoje choveu aqui um sucesso. O pessoal tá aqui tá agradecendo, o nariz das pessoas está agradecendo também pela chuva. Também. É verdade. E a gente vai daqui de Brasília diretamente, sabe para onde? Calma aí, primeiro para mim. Para você, pastor? Sabe por que choveu em Brasília? Por que choveu em Brasília? Porque essa é uma noite de chuva de bênçãos. Amém. Entendeu? Amém. Agora pode continuar. Pode continuar, tá certo. Então a gente vai daqui da chuva em Brasília para Recife. O pessoal de Recife nos ouve? Amém. Agora Olha pode continuar. que beleza. Então a gente vai daqui da chuva em Brasília para Recife. O pessoal de Recife nos ouve? Olá, pessoal. Olha que beleza. Deem um oizinho pra gente. Oi, pessoal. É que a gente tem um pouquinho de atraso mesmo, mas tranquilo. Já que é para usar em palavra em inglês, a gente Pessoal, tem um pouco de delay. Isso, pessoal, por favor, se vocês estão nos ouvindo, abaixa um pouquinho o volume aí. Mesmo, mas tranquilo. Já que é para usar em palavra em inglês, a gente tem um pouco. Eles já eles vão nos ouvir? Eu acho que eles ainda não estão ouvindo a gente. A gente volta a falar com o Recife daqui a pouco, então, né? Tá bom, então a gente volta a falar com o Recife, mas a gente vai, então, vamos voltar aqui para a discussão? Primeiro, vocês estavam comentando um pouquinho aqui, né? Será que Deus é uma criação de algumas pessoas? E aí a gente foi pro Oriente Médio, o pastor comentou algumas coisas assim. Mas aí eu fiquei pensando assim, tá certo. Agora, tem muita gente que acredita em diferentes tipos de deuses, tem algumas imagens, mas eu fico pensando, será que é realmente importante ter uma religião? Porque provavelmente fica pensando, qual que é a origem da palavra religião, inclusive, né? O que quer dizer religião? Por que precisa de religião mesmo? Não, e assim, como que surgiu essa questão de religião? Como começou? Você está me colocando na arena? Eu acho que é para você responder, pastor. Na mira, pastor, na mira. Na mira, na arena, em alguma coisa, né? Responde essa daí que daqui a pouco eu tenho outra. Para mim também? Olha. Então dá licença que eu estou saindo daqui. Hoje à noite o senhor falou que era uma chuva de bênçãos. É uma chuva de Vamos lá, bênçãos. pastor. E uma chuva de perguntas. Sabe também. que é interessante, a palavra religião vem do latim, né? Que é religare, que é a religação do homem com Deus. Quer dizer, o homem tem uma necessidade, né? Um vazio, todo mundo tem um vazio. Sabe por que as pessoas fumam, bebem, jogam, passeiam, namoram, casam? Tudo que as pessoas fazem, elas fazem para tentar ser o quê? Feliz. É ou não é verdade? Você quer, não é isso aí, Bruno? A pessoa quer preencher o que está dentro dela, ela quer ser feliz. Então, diante disso, as pessoas, na verdade, elas não sabem que a necessidade que elas têm realmente é de Deus. É da religião, essa religação do homem com Deus, como você me perguntou. Agora, nós vamos depois entrar um pouquinho na origem da religião, conforme você perguntou. Daqui a pouco, aguarde. Quando diz religação, quer dizer que já teve uma ligação antes, cortou e agora tem que voltar de novo. Você, Alana, está muito terrível hoje. Piada. É verdade o que você falou. Quando Deus criou o homem, havia uma perfeita harmonia entre o Criador e a criatura. Mas quando o homem se afastou de Deus, por uma decisão própria, usando o seu livre-arbítrio, sua liberdade de escolha, então esse afastamento do homem para com Deus causou uma terrível ruptura. Então agora o homem precisa se voltar para Deus, e isso é religião. Por causa do pecado, cada um está buscando isso através de alguma coisa, né, pastor? Muitos buscam na música, cantores, futebol,
Através do pecado isso se perdeu. A gente deveria voltar e buscar na Bíblia isso. E algumas pessoas, né, Bruno e Denner, algumas pessoas pensam assim, bom, ela tem um vazio no coração, mas ela fala, não quero ir para nenhuma igreja. Não concordo com essa, não concordo com aquela, não gosto dessa... Pastor, mas ela vai se salvar? Ou ela tem que estar na igreja para se salvar? Aí que está a pergunta. Por exemplo, eu pergunto a você, será que aqueles 2 homens que estavam na cruz, ao lado de Jesus, um à direita e outro à esquerda, um aceitou, o outro rejeitou? O que aceitou estava na igreja? E por que a gente tem que ir na igreja? E Jesus não disse a ele, em verdade te digo hoje que você vai estar comigo no paraíso? Aí, repete a sua pergunta, a última. Por que a gente tem que ir na igreja? Você não precisa ir para ser salvo. Aí eu faço uma pergunta para o Denner. O que é a igreja? Igreja, Esse eu é acho ponto. que O que é uma igreja? Na minha concepção, na minha ideia, eu acho que igreja é um lugar onde pessoas com a mesma ideia, com a mesma crença, se unem para se fortalecer naquilo que elas acreditam e assim talvez passar para outras pessoas. Então, isso tem que ser numa catedral feita de ouro e tudo? Não, com certeza Pode ser não. aqui onde nós estamos? Exatamente. Pode ser no Monte do Calvário? Uma coisa que eu até pergunto, por exemplo, nossos amigos em países muito pobres, que não tem uma catedral bonita, não tem uma igreja bonita, às vezes debaixo de uma árvore, a Bíblia não fala... Cultuam a Deus. Cultuam a Deus. Ali não fala a Bíblia onde um ou dois ali estarem no meio. Então eu acho que não necessariamente... não precisa ter uma igreja física bonitona. Mas nós fazemos isso, ou as pessoas religiosas geralmente fazem isso, por uma necessidade, acho que de gratidão a Deus. Se tem possibilidade, vamos fazer alguma coisa bonita para Deus. Você quer ver uma coisa, Daniel? Por que nós estamos aqui reunidos com o mesmo tema, contagem regressiva? Porque a gente crê no mesmo Deus, usamos a mesma Bíblia e temos a mesma fé. Você podia estar na sua casa, a Alana na dela, o André na dele, nós podíamos estar separados, mas por que estamos juntos agora? Então aqui formamos uma igreja. Uma comunidade. Porque nós cremos da mesma maneira. Então, você falou uma coisa muito interessante. Ô André, o que você achou da... Agora eu vou te perguntar, André, você está pensando aqui. O que você achou da palavra do Denner? Eu achei muito bonito, eu achei sensacional. E eu quero fazer uma pergunta bem parecida para essa. Já que a gente está falando de igreja, de comunidade, a gente vai tentar voltar a falar com o Recife. Podemos tentar ir para Recife? Vamos lá, o pessoal de Recife nos ouve agora, porque a gente vai fazer a pergunta parecida para vocês. Recife nos ouve? E eu quero fazer uma pergunta bem parecida para essa. A gente já que a gente tá falando... Muito bem, Recife nos ouve. Agora eu quero fazer uma pergunta. Um pouco falhadinho, mas escuta você. Tá bom, então. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, então. Vamos partir do princípio de que exista um Deus. Você acha que ele está em todas as religiões? Um pouco falhadinho, mas escuta você. Tá bom, então. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deus conhece o coração de todas as pessoas. Ele conhece o coração das pessoas que estão em cada religião, né? Que seguem cada religião. O que vocês acham? Mas alguém tem alguma opinião sobre isso? Deus conhece o coração de todas as pessoas. Ele conhece o coração das pessoas que estão em cada Acredito religião, sim né? que Seguem cada religião. todas as O que vocês religiões acham? têm uma noção de Deus, Mas alguém mas tem nem alguma opinião todas sobre isso? sabem decifrar esse Deus. Entendi, tá certo. Ana Lima? Nada a declarar. Muito bem. Mas o Jefferson tem. O Jefferson tem uma pergunta? Diga aí, Jefferson. Não, fala o seguinte, ó. Eu creio também que nós somos a igreja. E lá no Éden, quando houve aquela ruptura, né, a separação entre Deus e o homem, ficou esse vazio. E eu digo o seguinte, que esse vazio está feito aos moldes de Deus. E você que está nos ouvindo aí, ó, você assistindo, você pode procurar aí nas drogas, nas baladas, até mesmo na religião. Se você não deixar Jesus morar aí e ele ser o encaixe desse vazio, é impossível ser feliz de verdade. Então precisamos deixar Jesus morar na gente. Aqui, ele precisa ser adorado no altar do nosso coração. Agora, Entende? André, a gente está falando muito de religião, de denominação. O que é o certo? Religião, denominação, o que é o quê? Tem uma diferença, pastor? Tem. Aguarde um minuto, que já vamos responder a sua pergunta. Então já. Não, mas tem uma diferença, Tem uma né? diferença, Ana, e isso que você falou realmente é muito importante. Por exemplo, quando você fala nos nomes das igrejas de hoje, eu posso citar, por exemplo, Adventista, Assembleia, Congregação, assim, várias igrejas que a gente pode mencionar, Batista, Metodista e tal, são denominações, ok? A religião é o cristianismo. Então, o cristianismo é uma religião. O budismo é outra religião, entendeu? O islamismo é outra religião. Então, o cristianismo, ele tem dentro de si várias denominações. O islamismo também e outras religiões também. Existem muitas religiões no mundo.
E dentro de cada uma tem as suas ramificações, vamos assim dizer. E aí é por isso que nós colocamos o tema desse programa. Se Deus é um só, por que tem tudo isso? Quer dizer, por que as pessoas não estão juntas? Por que as pessoas não congregam na mesma igreja, por exemplo? Entendeu? Então você vai perceber que uma igreja ou uma religião, elas têm pensamentos e pontos de vista diferentes. A pergunta é, essas opiniões e pontos de vista diferentes têm o apoio bíblico ou não? Pastor, eu acho que elas até têm o apoio bíblico. Tem uma dúvida assim muito constante entre todo mundo. Deus está presente em todas as religiões. Realmente todas as religiões levam até Deus, na verdade? Todas as religiões levam a Deus. Todos vão ser salvos, não vão ser salvos. Basta apenas falar de Jesus e aquela religião está certa, ou não. Excelente pergunta. E outra pergunta. O senhor falou da Bíblia, mas nem todas as religiões usam a Bíblia, não é mesmo? Nem todos usam esta Bíblia, mas cada uma tem a sua Bíblia, que tem outro nome. Tem outro nome, como o Corão, né? E por aí afora. Tem, por exemplo, documentos que eles usam como sua base, que para nós seria uma Bíblia, para eles seria um outro livro, um outro documento. Mas antes de você avançar aí com a sua colocação, o Bruno me fez uma pergunta. A pergunta que ele jogou na mesa, na contagem, se todos caminhos levam a Deus, né? Jesus respondeu essa pergunta. Se você abrir a Bíblia em Mateus 7, verso 21, Jesus fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora, eu fiquei pensando numa coisa aí, pastor, vou jogar para você, vou jogar pro pessoal de Recife também, que eu fiquei pensando o seguinte, tem uma frase que diz assim, a verdade é relativa. E aí tem uma outra que eu ouvi esses dias que eu achei interessante, vai na linha contrária, diz assim, o engraçado da verdade é que independente de você acreditar nela ou não, ela continua sendo a verdade. E aí, como é que a gente trabalha com essas duas ideias? Eu vou perguntar ao pessoal do Recife. Recife está nos ouvindo ainda? Eu quero saber com vocês, a frase, a verdade é relativa, faz sentido quando o assunto é religião, é Deus? Como é que a gente trabalha com essas duas ideias? A verdade é relativa não faz tanto sentido para a gente quando a gente sabe que Jesus é a única verdade. Ele é o único caminho. Então, se a Bíblia que testifica dele, nós temos que buscar na Bíblia essa verdade. Então, ela não é relativa. A verdade é uma só. Existe o caminho estreito e o caminho largo. E a gente sabe que o caminho estreito é que leva à salvação. Então, ele que tem a verdade. Nós temos que nos basear na verdade da Bíblia, que testifica de Jesus Cristo. Tá certo. Agora eu vou perguntar para nossa outra amiga da Ponto que ainda não falou o seguinte. Agora, o que talvez pode garantir que a verdade está na Bíblia? Em relação à verdade, é que, como a Mila falou, não existe uma verdade só. Mas o que nós vemos hoje são interpretações diferentes de uma única verdade. Então, o que se vê muito no mundo é hoje. A verdade é uma só, é Jesus, é o que está na Bíblia, é o que a Bíblia fala. Mas a forma como as pessoas interpretam vão criando novas verdades que fogem da realidade que é Cristo, né? Que é a única verdade. Existem pessoas, nós até estávamos conversando um pouquinho antes aqui de escutar para vocês, que existem pessoas que elas recebem, elas escolhem o que é a verdade para elas, não é? Exatamente, o que é melhor, o que convém, aí se torna verdade, né? E existem pessoas que... E nós sabemos que a verdade não é uma opinião, a verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, é Jesus. E, além do mais, é quem tem a fé nesse Jesus, através do Espírito da sua palavra, através da Bíblia, que vai enxergar e que vai conseguir ir até essa verdade. O Erle quer falar aqui. Infelizmente, hoje... Pode falar. Procuram uma igreja por questão de verdade, né? Não estão em procura da verdade, não estão em procura do que é certo, o que é errado, mas daquilo que é conveniente. Procuram religião como se fosse procurar uma roupa em uma loja, né? Então, infelizmente, isso tem feito com que haja tantas igrejas, tantas religiões no mundo, porque cada um segue a sua própria cabeça, a sua própria conveniência, se veste de uma religião como bem quer e não se reveste de Cristo. Agora, com relação à liberdade religiosa, a gente está vendo que tem visto vários conflitos, né, muitas coisas, e eu queria saber um pouquinho o que vocês acham dessas guerras que, na maioria das vezes, André, são por causa das religiões. O que o pessoal aí acha?
aceitam, nem Acho que ela já tá no nem a raciocínio. todos convém isso, né? Essa verdade. Na maioria das vezes, André, são por causa A lei das realmente que Deus transmite na sua palavra, né? Tá certo, então. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou jogar depois essa pergunta, o pastor. Uma boa noite, Vai, pessoal de vai. Recife. Então, obrigado, gente. Um abraço para Gente, vocês. obrigada, viu, pela participação. Um abraço. Só um detalhe Pode falar. do comentário dela que eu gostei, e é uma verdade que quando eu procuro uma religião, ou isso eu estou falando não eu, mas no geral, quando procura-se uma religião, procura aquela que se adapta melhor ao meu gosto, de acordo com o que eu vou me sentir melhor, que eu não preciso fazer mudanças em mim. Sendo que quando eu procuro uma religião, uma verdade para que eu me sinta melhor ou que me aproxime mais de Deus, eu preciso ser transformado pelas Escrituras. Se isso não existir, pouco vai importar, e quanto mais as pessoas não derem ideia a esta verdade, mais irão surgir religiões. Você que está aí em casa, você também pode participar dessa discussão. Fala com a gente pelo Twitter usando a hashtag contagem regressiva. Hashtag, você sabe o que quer dizer hashtag, Ana? Eu não sei o que quer Tag dizer. em inglês quer dizer etiqueta. Hash, eu não sei, mas provavelmente deve vir, sei lá, do grego jogo da velha. Então, etiqueta do jogo da velha, hashtag, você usa a sempre contagem tem. regressiva, é isso aí, e coloca o seu comentário sobre esse tema pra gente. Você viu, pastor? O senhor começou com o negócio do inglês aqui, agora virou uma febre, tá todo mundo falando em inglês aqui hoje. Eu te felicito porque está falando muito bem. Olha só, tem espanhol agora, muitas palavras aqui, muitas palavras. Você está... O dom de línguas, olha só, que beleza. Agora, pastor, eu tô pensando numa coisa aqui. A gente falou aqui, né? Às vezes a pessoa procura uma coisa que é conveniente para ela e não aquilo que é verdade. E aí a gente percebe que a verdade realmente não é uma coisa relativa. A verdade existe. Por exemplo, se eu falar para você que esse iPad é prateado, aí você fala, não, peraí, do meu ponto de vista, esse iPad aqui é azul. Se e aí você ela for fala ali. daltônico, né? E eu sou daltônico, Eu viu? acho que é. Eu sou daltônico, gente. Sou daltônico, mas eu vejo isso aqui prateado, viu? Eu confundo outras cores. E aí, agora, você de repente, sei lá, a Alana vê esse iPad vermelho, não significa que ele é vermelho, ele continua sendo prateado. O problema está no iPad ou está no ponto de vista dela? E aí que eu te pergunto. Essa é a questão. Como é que a gente pode saber, aí, desse ponto de vista, como fazer para ver as coisas do jeito certo? Uau. Você está me dando já a pista para entrar na minha mensagem? É isso mesmo? É só para dar uma daqui a introduzidinha, pouco, é só uma pastor. Só para aquecer o clima. Olha, o pessoal tá falando pro senhor só aquecer a resposta, mas segurar, porque a gente vai ter um recadinho daqui a pouquinho. Então tá bom. Olha, é o seguinte, eu sou casado, muito bem casado, e a minha esposa não é relativa. Eu acho que ela gostou de ouvir isso, pastor. Minha esposa é absoluta. Boa. Ela é real, ela existe. Claro. E não tem esse negócio, não, mas sua esposa é relativo, não é, depende do ponto de vista, você é casado, mas não é, entendeu? Uhum. Quer dizer, não existe. Biblicamente falando, nós temos como definir se a verdade é relativa ou não. E vou dizer mais, as pessoas podem ter suas Bíblias diferentes, com nomes diferentes, e as pessoas podem ter suas religiões, cada pessoa da sua maneira de ver, seu ponto de vista, está tudo certo. Mas nós temos como analisar friamente, dentro de um princípio, para saber se aquilo que a pessoa crê é verdade ou não é verdade. Tá certo. E aí, que Como princípio é esse? analisar isso, O pastor? senhor vai falar depois, né? Agora ainda não. Porque a gente começou a falar em inglês, em espanhol. E falando em espanhol, tem um pastor que é do Peru. Olha só, tem uma expressão falando, essa pessoa é do Peru, né? Mas ele é peruano mesmo, mas isso. ele é muito conhecido por muita gente aqui e ele quer mandar um recado pra gente. É isso, Ana Lima? É isso mesmo. Por favor, pastor Alejandro Bulhon. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você para uma semana de apresentações via satélite, via internet, que terão lugar do 17 ao 24 de novembro. O tema central será a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Ele, capaz de transformar vidas, capaz de levar luz onde tudo parece escuro. Participa dessas reuniões. Se você gostou deste programa, vai com toda certeza gostar também da Semana da Esperança. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Muito bem, o recado do pastor Alejandro Bulhon. E quem vai mandar um recado ainda hoje pra gente aqui é uma pessoa que quer participar com a gente, né, Ana? Ele não conseguiu entrar pelo Skype, mas vai mandar um vídeo. Quem que é, Ana Lima?
Daniel Lidick, cantor. Você já viu o pastor. DVD Salmos, agora o DVD novo, Filhos de Israel. Filhos de Israel, muito bom por sinal, E apresentador do Código Aberto na TV Novo Tempo. Ele vai mandar um vídeo também para você especial que está acompanhando o Contagem Regressiva. Agora, Changing Our Ai, meu Deus, lá Topic. vem o André. Olha com só, essa mudando de história. assunto, nós vamos agora diretamente... Mudando de assunto não, né? Porque a gente estava falando do Daniel Lidick. O assunto é o mesmo, mas a gente... Changing Our Passion. Nós vamos falar agora com o pastor Luiz Gonçalves, Ai, exatamente, meu Deus do ele céu. mesmo. Ele vai responder sobre tudo que a gente está falando hoje, né, Com Ana? certeza. Com você, pastor. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a você que está com a gente no Contagem Regressiva. E eu tenho certeza que toda essa discussão que foi levantada no início são questões que também passam em sua mente. Que em algum momento passou em sua cabeça. E eu quero que você agora preste muita atenção no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Claro, eu não estou falando só para cristãos, estou falando para pessoas de outras religiões. Mas se você está ligado no Contagem Regressiva, é porque de alguma forma você está interessado em ouvir sobre a Bíblia. Porque você sabe que esse é um programa que fala da Bíblia, que fala de Jesus e que fala de Deus. Mas a pergunta é, se Deus é um só, por que existem tantas religiões? Com certeza, nós poderíamos enumerar aqui várias. Eu poderia citar para você, eu tenho aqui vários nomes, eu vou mencionar alguns, só para você ter uma ideia de algumas dessas religiões. Eu vou mencionar 8. Eu tenho aqui os nomes das 8 principais. Não vou dizer principais, talvez as mais conhecidas, assim, a gente pode assim dizer. Uma delas é o que nós chamamos de cristianismo, com 2,2 bilhões de adeptos. Uma outra é o islamismo, com 1,6 bilhões de adeptos. Uma outra é o hinduísmo, com aproximadamente 900 milhões de adeptos. Uma outra é uma religião tradicional chinesa, com 400 milhões de adeptos. E ainda nós poderíamos mencionar o budismo, com 376 milhões de adeptos. E ainda o sikhismo, com aproximadamente 20 milhões de adeptos, e o judaísmo com 15 milhões de adeptos, e o espiritismo, que há entre eles, alguns não gostam de falar que é uma religião, enfim, mas vamos colocar aqui com 13 milhões de adeptos. Eu mencionei apenas 8, ok? Tem muito mais do que isso. Agora, dentro de cada religião, existem pontos de vistas diferentes. Existem maneiras diferentes de pensar. Por exemplo, dentro do cristianismo, existem denominações várias. Existem milhares de denominações dentro da religião cristã. Uma delas diz, por exemplo, que não se pode dançar. A outra diz que pode. Entendeu? Uma diz assim, o dia do Senhor é o sábado. A outra diz, não, é o domingo. Uma diz assim, não se pode frequentar o cinema. A outra diz, pode. Uma diz, as mulheres não podem usar brincos e bijuterias, nem os homens. E a outra diz, não, isso não tem nada a ver, claro que pode. Uma diz assim, o arrebatamento será secreto. E a outra diz, não é nada de secreto, vai ser visível e real. Uma diz, não pode doar sangue. A outra diz, claro que pode doar sangue. Uma diz assim, aqui não se pode ter relacionamentos íntimos de namorados como marido e mulher antes do casamento. E a outra diz, não, isso não tem nada a ver, Deus quer o coração. E a gente poderia dizer, uma diz assim, temos que guardar a lei. A outra diz, não precisa, eu crendo na graça já é o suficiente. E assim nós poderíamos ficar aqui a noite toda, mostrando pontos de vistas diferentes, de denominações e também de religiões diferentes. Mas a pergunta é, o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? Bom, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto mencionado, palavras de Jesus Cristo, em Mateus 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. De acordo com esse texto, existem 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Quando você pega essa leitura, esse texto de Jesus, e leva lá para o Jardim do Éden, quando tudo começou, você percebe essa linguagem de Jesus de forma muito clara ali no Jardim do Éden. No Jardim do Éden,
nós encontramos duas árvores. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Essas duas árvores são como os dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho certo e o caminho errado. O caminho de Deus e o caminho do inimigo de Deus. Entendeu? E como Deus fez o homem perfeito, Deus deu ao homem liberdade de escolha. Nós abrimos o programa falando de liberdade, falando que nós somos defensores da liberdade de consciência, liberdade religiosa. Por quê? Porque Deus criou o homem com liberdade. Eu sou livre, você também é livre. Nós não somos robôs, nós não somos computadorizados, onde Deus fica ali com o mouse na mão ou um controle remoto para dizer para você, para a esquerda, para a direita, sorri agora, fica sério, chora, dorme, acorda. Não, nós não somos robôs, nós somos seres humanos, temos liberdade, podemos ir e vir, entrar e sair, aceitar ou rejeitar. Nós podemos e devemos usar nossa liberdade e de maneira inteligente, claro. Mas, como você sabe, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, usaram de maneira errada e equivocada a liberdade que Deus lhes concedeu. Foi quando Adão e Eva se afastaram de Deus por uma decisão própria e finalmente foram da árvore da vida para a árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, eles saíram do caminho estreito, do caminho de Deus, e foram para um caminho largo, um caminho da desobediência, da transgressão. E a partir desse momento aconteceram todas as coisas, ou passou a existir a partir daí um problema que futuramente desencadearia todas essas coisas, essas polêmicas que nós hoje discutimos aqui. Você sabe que após o pecado, então o homem passou a conviver com um vazio no coração. Um vazio no coração, veja por exemplo o que está escrito em Gênesis, capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Verso 10, ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, logo após a transgressão, logo após o afastamento, logo após o mau uso da liberdade de consciência, logo após o mau uso do livre-arbítrio, o homem transgrediu, se afastou de Deus, o homem pecou. E esse pecado levou o ser humano a ter medo de Deus, levou o ser humano a se afastar de Deus, ou seja, criou uma ruptura, uma separação. Como o profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, verso 2, ele diz assim que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Entendeu? É assim que diz o profeta Isaías. E a partir desse momento, o homem com esse vazio fugiu de Deus e Deus chegou no jardim do Éden e fez uma pergunta. A pergunta foi: Adão, onde estás? Adão, onde você está? Essa expressão, essa frase de Deus, Adão, onde estás? Mostra um Deus maravilhoso, mostra que o nosso Deus começou uma caminhada em busca do homem. Começou, a partir daí, um projeto para salvar, para resgatar, para trazer de volta o ser humano. Ou seja, o pecado afastou o homem de Deus e Deus começou agora uma busca pelo homem. Então, na verdade, não é você que busca a Deus, mas é Deus que busca você. Não é você que está procurando Deus, mas Deus está procurando você. O que há no seu e no meu coração, no coração de todo ser humano, é um vazio causado pelo pecado. E algumas pessoas que se afastaram de Deus de tal maneira, elas tentam preencher o vazio através de coisas, através de atitudes humanas e baseado no que acreditavam seus ancestrais. Essas pessoas começam então a crer que elas podem ser felizes fazendo coisas que para nós podem ser absurdas. A verdade é que o ser humano, depois que se afastou de Deus, ele tentou e tenta até hoje ser feliz. Mas quer que eu te diga uma coisa do fundo do meu coração e com base na Bíblia? O homem pode tentar ser feliz de todas as maneiras e Deus entende que você está buscando a felicidade. Porém, todavia, o homem não pode ser feliz sem Deus. Você pode pertencer a qualquer religião, mas saiba de uma coisa, sem Deus você não pode ser feliz. Você pode tentar ser feliz, mas não será. Então, nessa noite, no Contagem Regressiva, você precisa entender que esse vazio do coração do homem levou o homem a criar para si deuses. Levou o homem a criar para si formas de uma religação, de uma religião.
E por isso surgiram várias religiões diferentes. Na verdade, os dois principais aspectos religiosos que a Bíblia menciona surgiram no Jardim do Éden. A igreja de Deus, a religião de Deus, surgiu no Jardim do Éden, antes do pecado. Mas a religião errada, a igreja errada, o caminho errado, também surgiu no Jardim do Éden, só que depois do pecado. Entendeu? A religião de Deus, ela surge com a frase de Gênesis 2, 16 e 17, quando Deus orienta o homem, quando Deus ensina o homem, quando Deus fala, ó, esse é o caminho certo, se você for por outro caminho, você vai pecar, e se pecar, vai morrer. Mas quando você vai para Gênesis capítulo 3, você percebe que aparece a serpente. A serpente é usada pelo inimigo, o anjo mau, e a serpente é como um intermediário. E esse anjo que usa uma serpente como intermediário, esse anjo coloca uma outra visão, uma outra doutrina contradizendo a doutrina de Deus. E diz assim para Eva, você pode comer do fruto que Deus falou que você não deve comer, porque eu garanto a você que você não vai morrer. E essa frase, que aparentemente é inocente e simples, ela cria um movimento doutrinário e religioso que até hoje cria confusão na cabeça das pessoas. Para a gente não ficar aqui demorando demais, nós queremos ir direto ao ponto, e acho que estamos fazendo isso, mas um dia Deus chamou Abraão, o grande patriarca Abraão, o grande servo de Deus Abraão, o pai da fé. Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, olha para o céu. E Abraão olhou para o céu. E Deus falou, o que você está vendo, Abraão? Ele disse, estrelas. Você pode contá-las? Não, Senhor, não posso. Deus falou assim, eu farei de você uma grande nação. Uma grande nação como as estrelas dos céus. Você vai ter um filho e através do seu filho farei uma grande nação. Só que Abraão, casado com Sara, Sara não podia ter filhos, era estéril. E eles tentaram esse filho prometido por Deus, no entanto, não vinha e não vinha. Até que um dia Abraão resolveu tentar a solução do seu jeito. E toda vez que o homem tenta a solução do seu jeito, ele cria um problema seríssimo para ele e para todas as pessoas. O Abraão, em acordo com sua esposa, resolveu ter um filho com a empregada, com a serva, chamada Agar. A criança que nasceu não tem nada a ver com isso, mas a atitude de Abraão em ter um filho com a empregada não era uma atitude bíblica, não era uma atitude aprovada por Deus. Mas assim aconteceu. E Deus chamou a atenção de Abraão e disse, Abraão, você vai ter um filho com a sua esposa. E finalmente, já com idade avançada, Abraão tinha mais ou menos 100 anos e a sua esposa mais ou menos 90, quando Sara engravidou e ganhou um menino chamado Isaque. E o filho que Abraão teve com a sua serva se chamou Ismael. Com esses dois filhos surgem duas ramificações religiosas mundiais. O filho dele com a sua esposa, então, é uma ramificação aí, e dele com a sua serva é uma outra ramificação. E Deus vai orientando os seus filhos para que eles caminhem, para que eles andem no caminho certo. E finalmente, quando Isaque, filho de Abraão e Sara, Isaque casa com Rebeca e tem filhos, especialmente nós podemos destacar Jacó e Esaú. E Jacó, o mais novo, embora eles eram gêmeos, mas o Jacó nasceu um pouquinho depois, portanto era mais novo. Esse Jacó, que tinha uma personalidade muito complicada, que tinha uma personalidade muito difícil, o Jacó um dia teve o encontro com Deus. E depois de ter um encontro com Deus, Deus mudou a vida dele. Inclusive o seu nome foi trocado, de Jacó para Israel. Portanto, o Jacó é o mesmo Israel, só que quando ele se converteu, o seu nome passou a ser Israel, entendeu? Portanto, Israel é o nome do Jacó. O Israel é o neto de Abraão. E esse tal de Israel, que a Bíblia fala de ponta a ponta, Israel, 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 o neto de Abraão, ele se casou e teve filhos. E a Bíblia menciona 12 filhos que se transformaram nas 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel se multiplicaram, formando assim uma nação que recebe o nome do neto de Abraão, Israel.
E ali de Israel, então surge uma religião que é o que nós chamamos de judaísmo, que vem de Judá, um dos 12. Aí vem o judaísmo, ok? Agora, o povo de Israel, com a religião judaica, conseguiam manter a crença nos princípios bíblicos. Mas as coisas não continuaram assim. De acordo com Isaías capítulo 1, o povo de Israel se afastou de Deus. Inclusive introduziram deuses no meio do seu povo. Introduziram idolatrias e outros credos no meio dos princípios que eram originais da Bíblia, desde Adão e Eva. E a partir daí, então o povo de Israel entrou num processo que nós chamamos de afastamento de Deus ou apostasia. São duas palavras para você entender melhor. E o tempo passou. E quando Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, Jesus Cristo nasceu nesse contexto judaico. A Bíblia diz que Jesus era judeu. Por isso a Bíblia chega a dizer a salvação vem dos judeus. Porque Jesus era judeu. Portanto, guardador do sábado, guardador dos 10 mandamentos, como o povo de Israel. Só que o povo de Israel acabou se afastando de Deus, como diz Isaías capítulo 1. E finalmente, quando Jesus morre na cruz, Jesus não morre para salvar apenas judeus. Jesus morre na cruz para salvar a todos. Para salvar a mim e a você, de todos os países, de todas as religiões, de todos os credos. Jesus morre para salvar a todas as pessoas. E a Bíblia diz que a mensagem de Deus e a mensagem de salvação e de esperança é para todas as pessoas. Só que depois da cruz, muitas coisas aconteceram. E a divisão de crenças se multiplicou. E sabe o que diz a Bíblia? Para eu fechar esse raciocínio com você? Isso é impressionante. Presta atenção nisso. Está prestando atenção? Veja só o que diz João capítulo 10. Eu vou ler esse texto e mais um. E aí você vai entender tudo direitinho. Veja só João capítulo 10, versos 14, 15 e 16. Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, você percebe que, devido ao vazio do coração, devido ao pecado cometido pelo homem, então o ser humano tentou buscar preencher o vazio de outras formas. E por isso surgiram várias religiões, por isso surgiram várias denominações, porque cada um acha que tem que crer de um jeito exclusivo, seu. E até hoje, tem gente que está me assistindo agora que está pensando em abrir uma nova denominação. Por quê? Porque não concorda com A, não concorda com B, não concorda com C. Então o que ele faz? Ele pega um ponto de vista de uma igreja, um ponto de vista de outra religião e acaba criando uma para ele, para si próprio. Só que a Bíblia é muito clara ao dizer o seguinte, João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Você entende? Eu tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Isto é, as ovelhas de Jesus não estão em uma igreja só. As ovelhas de Jesus não estão apenas no judaísmo, ou no islamismo, ou no cristianismo, ou no adventismo, ou na assembleia, ou na batista, ou na congregação, nas denominações cristãs, ou nas religiões mundiais. As ovelhas de Jesus estão em todas as igrejas e em todas as denominações, entende isso? Toda pessoa, todo ser humano é um objeto de amor de Deus. Toda pessoa é especial para Deus e Deus tem um plano para cada pessoa, para você e para mim. Não importa se você crê igual a mim ou diferente de mim, não importa se você vem da linhagem de Isaac ou da linhagem de Ismael, não importa se você vem de uma linhagem espírita ou de uma linhagem islâmica ou de uma religião oriental ou de outro ponto de vista, quem sabe você seja inclusive ateu. Não importa. O que a Bíblia diz é que Jesus fala assim, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, entendeu? E isso que Jesus está falando é uma verdade. Portanto, você deve entender que Deus tem seus filhos em todas as igrejas e religiões do mundo inteiro. Inclusive, Deus tem seus filhos em lugares onde não há religião nenhuma. Ou seja, existem filhos de Deus que não frequentam igreja nenhuma. Eu estou falando para o internauta agora, eu estou falando para você, internauta. E eu sei que talvez você não frequente nenhuma igreja, sabe por quê? Porque você não concorda com esse sistema de religião, não é verdade? É ou não é verdade? Vai, me diz aí.
Eu sei que é, por isso você está na internet, porque você não quer ir a nenhuma igreja. E eu não estou condenando você, nem tirando sua razão. Eu quero que você saiba que Jesus ama você e que você é uma ovelha dele. Ele fala, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Existem pessoas que são cristãs em casa e que não frequentam nenhuma igreja. Porque cá entre nós, né? A coisa tá feia por aí, né, meu amigo? Por causa de religiões, aconteceram guerras. Por causa de movimentos denominacionais, as pessoas estão transformando as igrejas em comércio. É ou não é? E você, que é uma pessoa inteligente, tem observado tudo isso e sabe o que você tem feito? Você tem dito o seguinte, quer saber? Eu vou ficar na minha casa, porque eu quero Jesus no meu coração. Eu entendo você e não tiro sua razão, não. Mas eu quero que você saiba que Jesus está dizendo que ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco e você é essa ovelha. Entendeu? Agora veja uma coisa, eu sou casado, eu tenho 2 filhas, ok? A filha mais velha está nos Estados Unidos estudando lá. A filha mais nova está em São Paulo, estudando em São Paulo. Eu moro em Brasília. Agora pergunta para mim, para minha esposa, se nós estamos felizes. Aí nós vamos responder da seguinte maneira, estamos felizes porque elas estão bem, mas não estamos totalmente felizes porque nós gostaríamos que elas estivessem conosco. E você que tem filhos longe de casa, pensa igual, não pensa? Portanto, Deus tem outros filhos que não são desse aprisco, isso é verdade. Mas pergunta para Deus se essa é a vontade dele. Pergunta para Deus se esse é o plano dele. E ele responde na Bíblia, ele diz, não, esse não é meu plano, porque o verso 16 que nós estamos lendo diz assim, a mim me convém conduzir as minhas ovelhas. Conduzir, eu quero conduzir minhas ovelhas, como eu estou segurando aqui na mão do André. Essa é uma minha ovelha, ele está num aprisco que não é o meu aprisco, mas ele me pertence, ele é minha ovelha. A Ana também é minha ovelha, então a mim me convém conduzir. Eu quero conduzir a Ana, eu quero conduzir o André, eu quero conduzir esse internauta, eu vou conduzir você para que haja um rebanho e um pastor. Diga amém, diga amém. Vamos ver, amém, amém, amém. É isso que Jesus está falando. Eu tenho outras ovelhas. Agora, entenda uma coisa. O plano de Deus é que as suas ovelhas estejam reunidas num só aprisco. E esse um só aprisco está em Apocalipse 12. Apocalipse 12 mostra para você as características do aprisco verdadeiro de Jesus. Apocalipse 12 mostra as características do povo de Deus. Apocalipse 12 mostra o lugar aonde Jesus quer colocar suas ovelhas. Apocalipse 12 revela os princípios de Adão e Eva, os princípios de Abraão, os princípios de Jesus Cristo, os princípios dos profetas, os princípios dos patriarcas. Apocalipse 12 mostra que há um caminho, o caminho verdadeiro, que há uma verdade. E essa verdade, meu amigo, é absoluta, não é relativa. E Apocalipse 12 fala sobre isso, é o texto que eu falei que iria ler por último. E aqui está, Apocalipse 12, versículo 17. Aliás, o capítulo 12 inteirinho fala de uma mulher, e mulher em Apocalipse significa igreja. Mulher em profecia significa movimento religioso, significa o povo de Deus, a igreja de Deus. E você poderia ler o capítulo 12 inteirinho, eu vou ler apenas o verso 17, que diz assim, irou-se o dragão contra a mulher. O dragão é o diabo e a mulher é o povo de Deus, a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher, irou-se Satanás contra a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ouviu isso? Então, o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E se você vai para o capítulo 14, verso 12 de Apocalipse, diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, esse povo de Apocalipse é o mesmo povo do tempo de Adão e Eva, é o mesmo povo do tempo de Abraão, porque Deus tem um povo e Deus tem princípios e os princípios não mudam. Embora as pessoas tentem buscar religiões que se adaptam ao seu estilo de vida, mas você sabe que Deus existe e que isso que estamos falando é verdade. As ovelhas de Jesus estão espalhadas e Deus está chamando as suas ovelhas. Deus está chamando você para tomar uma decisão hoje, uma decisão de fazer parte do caminho certo. Lembre-se, há 2 caminhos, o estreito e o largo. Mas você precisa entender que o caminho, mesmo sendo estreito, é o caminho certo, é o caminho verdadeiro. Pode ser difícil? Ok. Pode ser desafiador? Ok. Mas é o caminho de Jesus. E hoje Jesus está chamando você, não para fazer parte de uma igreja apenas, está chamando você para fazer parte mais do que isso, está chamando você para fazer parte do povo de Deus.
está chamando você para começar uma nova vida. Jesus está chamando você hoje para entregar seu coração a Jesus. Quer ver? Vamos ver se esse câmera entende o que eu vou falar. Chega mais perto. Você sabe o que é isso? Não? É dar um zoom na minha cara. Chega aqui mais perto de mim. Pode dar um zoom. Põe minha cara todinha na tela do computador. Quando você botar, você fala, tá ok, me dá um sinal. Aí tá bom. Quando eu falo chega mais perto, é porque eu quero falar com você muito seriamente. Eu não sei quem está me assistindo. Não sei se você é cristão ou é de uma religião que não é cristã, que tem um outro nome. Não há problema, não se preocupe com isso. Nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Deus. E Jesus ama você e ama a mim da mesma maneira. Só que hoje Jesus está chamando você para você tomar uma decisão, uma atitude de fé, uma atitude de coragem, para fazer parte da igreja que está em Apocalipse 12, que é mais que uma igreja, é o povo de Deus, é o aprisco verdadeiro. Jesus está chamando você para começar hoje uma vida nova, para fazer parte desse povo que guarda os mandamentos de Deus e que tem Jesus no coração. O que você acha? Vamos? Aceita o desafio? Se você aceita o desafio, eu quero te dizer uma coisa a mais. Se você aceita o desafio, que tal você agora mesmo no computador usar uma hashtag e colocar o seguinte: eu quero fazer parte do caminho verdadeiro. Eu quero fazer parte do caminho que conduz ao céu. Você quer fazer isso? Então escreva, mande no seu Twitter, veja na tela do seu computador. Você deve preencher o que está aparecendo aí, ou você deve simplesmente mandar um Twitter, não tem problema. Manifeste a sua decisão, manifeste a sua atitude de fé, de fazer parte daqueles que estão caminhando no caminho que conduz ao céu. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de mim também. Ok? Estou esperando você mandar o seu Twitter. Estou esperando você mandar a sua mensagem. Já mandou? Não ainda? Vai, mais um tempinho. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mande a sua mensagem. Eu tenho certeza absoluta que Deus está do seu lado, com a mão sobre você, abençoando a sua vida e abraçando você nesse momento. Eu gostaria de fazer o seguinte, hoje vamos fazer o seguinte, nós vamos orar primeiro e depois vamos ouvir uma música, tá bem? Então vamos fechar os olhos agora e orar. Querido Pai, obrigado por essa mensagem da Tua palavra, porque o Senhor tem suas ovelhas em todos os apriscos, mas o Senhor está chamando as ovelhas para fazerem parte de um rebanho, ou seja, da Tua igreja, do Teu povo. Eu entrego nas Tuas mãos essa pessoa que ora comigo, entrego nas Tuas mãos essa família, entrego em Tuas mãos esse casal, esse jovem, essa pessoa que nos acompanha em casa, no hotel, no trabalho, quem sabe até mesmo em movimento nas ruas. Essa pessoa é especial para o Senhor e eu entrego nas Tuas mãos, para que a partir de agora essa pessoa caminhe no caminho de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Filhinho, porque você não para de tentar lutar sozinho? Se o papai está aqui para te ajudar, filhinho. Tantas vezes eu tentei te avisar, mas você não me ouviu, pois já não conhecia minha voz. Meu filho, a dor de te perder foi bem maior que a dos cravos lá no monte do Calvário. Filhinho, você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou desistir, filhinho. Quando você chorou decepcionado com os amigos,
que estava ali pra te consolar, filhinho. Mesmo que o mundo venha desabar em teu caminho, com minha destra vou te levantar, meu filho. Volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar, meu filho. Nunca vou te abandonar. Volte logo para o lar, nunca vou te deixar, sempre vou te amparar, meu filho. Volte logo, pois a porta ainda está aberta. Uma festa te espera, meu filho. Eu anseio te levar para passear no paraíso e ver de perto o teu sorriso, meu filho, filhinho. Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar. Não vou. Você é livre pra negar, você pode até me rejeitar. Você é livre pra negar, mas eu não vou me cansar de te amar. Filhinho. Obrigado, Jefferson. Amém, que maravilha, né? E aí, já mandou sua decisão pra gente? Deixa eu falar direitinho qual é a sua hashtag para você mandar a sua decisão, mas manda ver, com ânimo, com fé, com coragem. Aceito o chamado de Deus. Você aceita esse chamado? Então quero ver na tela seu rosto, sua decisão. E eu tenho certeza que você será muito mais feliz. É ou não é, meu amigo André e minha amiga Ana? É verdade, pastor. Eu queria até falar aqui retweetar uma mensagem aqui que mandaram no Twitter. Foi a Malago. Ela disse o seguinte: você pode não estar procurando Deus, mas Deus está procurando você. E eu queria mostrar aqui na tela, pastor, as pessoas que aceitaram ao apelo agora nesse momento. Olha só, olha quanto como que eu posso chamar isso? Como é que a gente chama aqui, pastor, em inglês, por favor? Bom, em inglês fala congratulations. Esses sinaizinhos aqui, exatamente. Os ícones aqui. Então, aceita o chamado de Deus. É a frase, é a hashtag para a pessoa continuar. E aparece o rosto aqui. Tomando suas decisões. É a decisão tomada. Aceito o chamado de Deus. Maravilhoso, hein, Ana Lima? Muito bom, né, André? Muito bom. Agora, a gente queria aproveitar... Você vai falar uma coisa? Sim, eu queria aproveitar e falar desse link aqui, ó, que se você quiser procurar alguma igreja adventista, quiser saber mais sobre esse tema, tem aqui logo abaixo, tem um ícone que você pode clicar e encontrar uma igreja mais próxima, a igreja mais próxima de você. É verdade. Ok? Se você pessoa mora, sei lá, em Santa Rita do Passa Quatro, clica aqui e acha... clica lá e acha a igreja mais próxima. Pertinho da casa dela. Tá certo. Agora, antes da gente passar para o pastor Areli e a gente falar também qual é o tema de amanhã, a gente quer mostrar umas fotos aqui de quem participou com a gente hoje aqui. A gente tem algumas fotos, pode colocar na tela pra gente? Põe na tela. Nossa aqui. Isso aí. Cadê? Na tela. Aparece aqui o pastor Areli. O senhor colocou aqui, pastor? Ele tá participando, olha só, né, gente? A Maiara mandou pra gente aqui. Olha a Maiara. Eu compartilho esperança. Parabéns, Maiara. O Tarcísio Tavares também, com o computador aqui. Um abraço pra vocês dois. Que Deus abençoe. Pros dois. Mais gente aqui? Olha só, Paulo Rodrigues, de Mato Grosso do Sul, com uma amiga dele aqui, não sei, amiga, namorada? Não sei, né? Mas tá aqui o Paulo, o Rodrigo Pires também, com um cachorro. É um cachorrinho isso aqui? Um cachorrinho. Olha só, que bonitinho, um cachorrinho. Muito bom, e o Jefferson Pilar no meio, né? Olha só.
Agora, olha aqui, presente. Igreja da Vila Jordão, em Guarapuava, Paraná. O pessoal assistindo a Olha. gente aqui, olha só. Ah Que lá, beleza. André, você e eu. Olha só, você ali toda loira, Ana Lima. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação. Que Deus abençoe você e você também que aceitou o chamado. Você pode continuar aceitando esse chamado através do Twitter usando a hashtag Aceito o Chamado De Deus. de De Deus. Deus. Aceito o chamado de Deus. Agora, uma coisinha importante. Amanhã, qual é o nosso tema, Ana Lima? Número... Tem a ver com um número, né, André? Um número de celular seria? Não. Um número O de... selo de Deus e a marca da besta, o número 666, já ouviu falar disso? Não, não é o número. O Dá selo medo? de Deus e a marca da besta. medo isso daí, Opa, hein? peraí, Ou falaram aqui não? pra mim que eu tô falando coisa errada aqui. O selo de Deus e a marca da besta é amanhã. 666 é depois, é no domingo. Você já tá adiantando Olha as coisas, só, André. eu Pelo tô amor muito de Deus. empolgado Peraí, aqui. mas quer dizer que selo, a gente vai ter um selo, é isso? Vai ter um chip, será, na pele? Ixi, aí eu já não sei, De hein? repente? Será que vai ter, pastor Luiz É Gonçalves? melhor perguntar pro pastor Areli, né? Ixi. Pastor Areli, por favor, o que tá acontecendo Resolve esse aqui, problema pastor? pra gente, pastor. Eu vou resolver esse problema e amanhã eu vou trazer aqui Luiz Gonçalves, ele bom. vai falar tudinho. Ó, pastor, promessa é dívida, hein? Eu prometo pra vocês, você sabe que choveu hoje em Brasília. É verdade. Então amanhã nós vamos trazer aqui Luiz Gonçalves, ele resolve esse chover de problema. Chuva de bênçãos. De novo. E sabe, olha, essa noite foi uma noite espetacular. Nós Amém. passamos de 4.000 computadores. Amém. Foi uma festa, a internet não é, foi mobilizada e a gente está muito contente. Isso é um momento marcante, histórico, inédito e jovem. Isso é aquilo que você sonhava, é o que está acontecendo, está se tornando realidade. A gente está feliz também porque a gente quer deixar aqui algumas lembranças, alguns regalos, né? Como falaram hoje, muita língua aqui, né? Falaram português, espanhol. Então aqui, para os tedes, né? Vai um regalo. Vai um regalo aqui, ó. Olha, teve dois aqui que ganharam um kit. O kit tem um CD, um DVD, um livro e uma revista. E foi para quem? Pergunta para mim, Luiz. Quem ganhou? Quem ganhou, pastor Areli? Quem ganhou? Eu Quem ganhou, respondo, pastor? olha, Não, foi... calma, pastor. Fala se você tem dados. Tenho dados. Então cria um clima. Eu tenho aqui, ó, dois ganhadores do kit. Um é a Nila Gol e outro é a Yazd Vila Cisper. Olha. Esses Esse é nome de ganharam. gente, pastor? É, eu acho que é esse é um Twitter que É o ele Twitter, deve né, ser da dessa pessoa- igreja. da igreja, né? Vila Ele falou Cisper. Yazd, né? Igreja Adventista do Igreja Sétimo Adventista Dia. do Sétimo Dia, pra quem não muito sabe. bem. E eles ganharam aí, eu não sei se é muita gente, né? Aí tem os CDs também, foram 4 Nossa, quanto CDs. prêmio, pastor? Quer dizer, Prêmios, então, que ó. quem participa aqui ganha Não, prêmio, mas isso? ó, você sabe, Ana, que o programa Contagem Regressiva, ele quer deixar a vida das pessoas a vida mais feliz. Nós vamos deixar aí 4 CDs. Um vai pro Shell Jax, outro pro Jaime Sartori, outro pra Jana Silva e o outro pro Gabas. Pro Gabas, eu conheço o Gabas. Parabéns. Eu trabalhei com ele. Ele é português, sabia? Sim, Não, Gabas. mas é o Gabo que você tá pensando? Ah, não sei. Que deve ter Pode vários, ser né? É verdade, outro, pode ser né? outro, né? Eu De só Você acho tá que se tem... gabando? Eu tô achando que tem um Gabas no Brasil inteiro só, né? Olha só que loucura. Pode ser que seja. Pode ser outro, né? Claro, pode ser. O Brasil Muito que bem. dirá no mundo, né? Porque... Mas olha, a gente tá tão contente. Estamos terminando agora o programa. Mas, gente, é o seguinte, tá começando agora o chat. E sabe, vocês viram aquele momento que pastor Luiz Gonçalves estava no meio da moçada? Agora nós vamos deixar você fazer esse momento. Ele vai ficar no meio de suas perguntas. E ele vai responder aquela pergunta que é bem possível que você ainda está com dúvida. E você precisa de mais informação. Mas amanhã, como é que é, André? Amanhã nós vamos falar do selo. O selo de Deus e a marca da besta. Não é selo de correio, né? Não, quer dizer, eu acho que não, né, pastor? Eu acho que selo, não. né? E marca, Já né? falaram que era um chip, que era alguma coisa assim amanhã- parecida. Será que é isso mesmo? Olha, amanhã é o seguinte, ó, a gente tá com uma surpresa para amanhã, então nós vamos deixar um negócio E para qual que é a surpresa, pastor? É o seguinte. Surpresa, né, André? Não pode falar, é verdade. Por favor, né? Luiz Gonçalves, André, Ana e toda a moçada. E você? E, jovem, olha, você não pode perder.
Você tem que hoje twittar, retweetar. Você sabe que esse programa, lá, daqui a pouco ele é fechado e gera um endereço e ele vai para o nosso site e você pode retweetar o programa. Quem não conseguiu assistir o programa ao vivo, ele consegue assistir o programa gravado. Então não esquece, para participar, tirando dúvida, falando, você tem que pôr o hashtag, né? Que o André explicou muito bem o significado de hashtag. Né? E você amanhã nós vamos debater no momento prévio o que é hashtag. O que é hashtag, é verdade. Já tem uma definição aqui, viu? Você sabe muito bem que é hashtag. E aí você põe contagem regressiva, você põe a tua pergunta, você diz assim, eu preciso saber dessa verdade, eu preciso de uma solução para a minha vida. E o programa é contagem regressiva, ele tem essa intenção. Ele quer levar você a encontrar com esperança e ter felicidade. Que noite, hein? Muito que bom. momento. É isso aí, pastor. Que coisa boa, né? Felicidade. Pastor, agora eu queria pedir uma coisa pro senhor antes da gente começar o chat. Que o senhor falasse alguma coisa em inglês pra gente. Todo mundo falou alguma coisa em inglês aqui. Fala alguma coisa pro nosso internauta em inglês, pastor. Manda um abraço pra eles em inglês, pastor. I am very happy. Pastor, olha só, que beleza. Muito bom, pastor. Muito obrigado. Todo mundo participando em inglês, você viu, né? O senhor começou com isso, viu, pastor? Eu comecei com isso, Eu só comecei, mas o pastor Eli, ele tem mais... Tá bom. Você sabe que amanhã eu acho que o pastor Luiz vai falar um pouco de mandarim. Em mandarim, olha só. Não sei não, viu? Por isso amanhã promete. Hein? Mas antes do amanhã, agora tem o chat e você pode colocar pastor Luiz Gonçalves na parede. A gente já tem pergunta aqui. Eu posso fazer a primeira aqui, pastor? Pastor Eli, já pode? Pode. Não? Eu vou dar um stop aqui, eu vou deixar vocês, porque eu vou correr lá no chat, eu quero ver o negócio lá, sabe? Lá é bonito ver, sabe? Tá Olha, certo. Vai com você, André. Obrigado, valeu, pastor. Você que ainda não mandou sua pergunta, manda logo. Vai lá, André. Vamos lá, a gente tem a primeira pergunta aqui do Kleber Oficial. O nome dele, obviamente, é Kleber. Ele é de Mojimirim, no interior de São Paulo. Ele diz assim: pastor, se a verdade é Deus, essa verdade foi modificada quando a Bíblia foi traduzida? Porque a Bíblia não foi escrita em português, né? Não. André, o nome dele é? Kleber. Kleber. De? Mojimirim. Ô, Kleber, abraço para você e para o pessoal de Mojimirim. Eu trabalhei aí durante um tempo, conheço bem essa cidade. Kleber, é o seguinte, a verdade é Deus, mas se você analisar a Bíblia com mais cuidado, você vai perceber que a Bíblia menciona 5 verdades quando a Bíblia menciona, assim, a palavra verdade, ok? Por exemplo, Deus é verdade. Está lá em Jeremias 10, verso 10. Mas se você vai para João 14, 6, Jesus Cristo é a verdade. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você vai para 1 João 5, verso 6, o Espírito Santo é a verdade. Se você vai para João 17, 17, a Bíblia é a verdade. Se você vai para o Salmo 119, verso 151, os 10 mandamentos são verdade. Então, você pegando na Bíblia esses 5 pontos, você percebe e entende o que está em João 16, 13, que diz assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Essa expressão toda mostra que a verdade é um conjunto de coisas. Porque se você crê em Deus, mas você não crê na Bíblia, está incompleto. Se você crê na Bíblia, crê em Deus, mas não crê em Jesus Cristo, está incompleto. Entendeu? Por isso, a Bíblia usa a expressão toda a verdade. Ela foi traduzida e hoje está traduzida em quase todos os idiomas, mas a verdade permanece, não foi alterada. Porque está escrito assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus e não mudo. Malaquias 3, verso 6. Pastor, agora tem a Luciana aqui, aproveitando o gancho dessa sua pergunta, ela diz o seguinte, pastor, o que eu falo para quem me diz que só acredita em Deus, mas não acredita na Bíblia? E aí, pastor? Ok. Sabe que, quem é a pessoa? Luciana. Ô, Luciana, claro, se a pessoa diz que crê em Deus, mas não acredita na Bíblia, provavelmente essa pessoa nunca estudou a Bíblia. Tá certo? Para você saber se uma comida está salgada, ou está sem sal, ou está no ponto, você tem que fazer o quê? Tem que provar. Então, talvez essa sua amiga precise provar. E em 1 João 4, verso 1, diz assim, provai o Espírito, para ver se é de Deus ou não. Entendeu? Provai. Então, eu sugiro que você, com a sua amiga, estude um pouco a Bíblia. Por exemplo, se essa pessoa é uma pessoa estudada, se é uma pessoa que tem uma cultura, que tem uma formação ou não, mas é uma pessoa com a mente aberta, é só você mostrar
a origem da Bíblia, como tudo começou, o desenvolvimento para chegar até hoje em nossas mãos e mostrar também para ela as profecias e o cumprimento delas. Por exemplo, Ana, por exemplo, a Bíblia fala a cidade que Jesus Cristo iria nascer 600 anos antes de Jesus nascer de Maria. É mesmo? Fala a cidade e fala a origem de Jesus Cristo. Olha só. Isso no Antigo Testamento, então? No Antigo Testamento. Então, 600 anos antes diz a cidade e a origem de Jesus. 600 anos depois, aconteceu o que estava profetizado. E assim você pode ir mostrando as profecias messiânicas, os seus cumprimentos. É uma forma racional de entender e aceitar a Bíblia. Agora, a gente tem uma outra pergunta aqui da Júlia Lindalva. A Júlia diz assim, ó: até que ponto Deus, pastor, considera a fé das pessoas que estão sinceramente enganadas? Claro, a pessoa pode estar sinceramente enganada e pode ser uma pessoa ignorante. Ela pode realmente não ter conhecimento, ok? Por isso ela foi enganada. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Como diz Atos 17, verso 30. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Se a pessoa é sincera, mesmo não conhecendo toda a verdade, mas ela é sincera naquilo que ela conhece, isso é muito importante para Deus. Agora, quando essa pessoa sincera conhece a verdade e rejeita, aí mostra que ela não é sincera, ok? Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Assim diz a Bíblia. Mas se a pessoa é fiel, mesmo sem conhecer toda a verdade que você conhece, saiba que para Deus isso é muito importante e é considerado. Ou seja, tem muita gente que vai entrar no céu, que vai morar no céu, que será salva ou salvo, que nunca frequentou uma igreja e que nunca creu no que nós cremos. Porque Deus não vê como vê o homem. Tá certo. A Júlia Lindalva, ela tá bem interessada, então, no assunto. E ela tá fazendo uma segunda pergunta aqui. Quem não guardar o sábado não será salvo? É isso? O nome dela é? Júlia Lindalva, é a mesma pessoa. Da primeira pergunta. Júlia, primeiro quero te agradecer porque você tá com a gente aqui nesse debate muito saudável e muito agradável. Eu pergunto a você, o sábado faz parte dos 10 mandamentos? Sim ou não? Você vai dizer que sim, porque em Êxodo 20 nós temos os 10 mandamentos e o sábado faz parte dos 10 mandamentos. Se ele faz parte dos 10 mandamentos, é o 4º mandamento dos 10, vamos destacar outro mandamento e fazer a mesma pergunta que você fez para o sábado. Uma pessoa que adultera será salva? Moço. Uma pessoa que assassina, que mata o outro, será salva? A mesma pergunta é feita para o sábado, porque o sábado é um dos 10. Agora veja uma coisa, você pode falar assim, bom, fulano de tal adulterou, mas se arrependeu. Ok, é assim que funciona. Fulano de tal transgrediu esse mandamento, mas se arrependeu, está tudo certo. Então, meu amigo, minha amiga, a resposta é muito clara. Tiago 2, verso 10. Diz assim, aquele que tropeçar em um mandamento se torna culpado de todos. Segura aqui um pouquinho para mim, André. Claro. Eu vou me levantar, será que você me acompanha um pouquinho? Não precisa nem me acompanhar, é só mostrar meu blazer. Esse blazer tem 2 botões, ok? Veja só o que acontece se eu abotoar um botão errado. Não vai rir de mim, hein? Legal. Olha só, eu abotoei um botão errado, só um. Ficou tudo errado. Assim é com a vida do cristão e assim é com os 10 mandamentos. Tiago 2,10 fala, tropeçou em um, tropeçou em todos. Falar nisso, a gente vai falar mais sobre o sábado, tudo amanhã, hein? Não perca. Muito bem. Inclusive, vamos só reforçar então, se você está participando, está assistindo esse chat aqui com o pastor Luiz Gonçalves, está com alguma dúvida e quer fazer essa pergunta para ele, manda pelo Twitter, usa a hashtag, que eu já expliquei o que quer dizer hashtag, aquele joguinho da velha, mas tem uma explicação muito melhor para isso. Você manda com a frase contagem regressiva e aí a sua pergunta chega pra gente e a gente direciona pro pastor Luiz Gonçalves. Aproveitando isso do sábado que o senhor falou, tem uma pergunta interessante aqui, bem simples, mas interessante. Virgílio Bahia, eu não sei se ele é da Bahia ou se o sobrenome é Bahia, mas ele diz assim, pastor, tem outras igrejas que preservam o 7º dia ou somente a igreja adventista? Não, existem outras igrejas que preservam o 7º dia. Inclusive os judeus preservam até hoje e outros movimentos no Brasil mesmo e fora do Brasil
que preservam o sétimo dia. É como eu li durante a mensagem de hoje, Deus tem muitas outras ovelhas que a gente às vezes nem conhece. Então, nós não temos assim a pretensão de falar só nós guardamos o sábado, porque não é assim. Existem pessoas no mundo inteiro que nós não conhecemos que guardam o sábado. Eu aproveito a sua pergunta para complementar a resposta para a pergunta anterior e para essa também. Veja, a salvação é em Jesus, ok? E nós devemos guardar os mandamentos de Deus, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos, entendeu? A gente não guarda a lei para ser salvo, a gente guarda porque estamos salvos. É como um pé de laranja. A laranjeira produz laranja não para ser uma laranjeira, mas porque é uma laranjeira. Agora, entenda uma coisa, se a pessoa tropeça em um, é culpado de todos. E existem muitas outras pessoas e outros grupos que guardam o sétimo dia pelo mundo afora. Eu gostei dessa comparação. A laranjeira não dá laranja para ser uma laranja, ela dá laranja porque ela é uma laranjeira, lógico, né? É natural dela. É óbvio. A mesma coisa é o cristão, né? Você não deve devolver, por exemplo, o dízimo para ser salvo. É errado. Entendeu? Você não deve obedecer para ser salvo. Você obedece porque você está salvo em Jesus Cristo. Agora, aproveitando, Ana, eu acho que você já tem uma pergunta aqui, mas o senhor falou de um ponto, e eu estou lembrando daquele vídeo que a gente usou no começo, perguntando ao pessoal da rua, e me chamou a atenção uma coisa que eu queria ver o que o senhor acha disso, e pode responder para o nosso internauta. Teve um rapaz que falou assim, eu não acredito em religião, porque para mim a religião, são duas coisas, ele falou, né? Para mim a religião é um negócio pessoal conseguir dinheiro, e a outra coisa que ele falou assim, para mim religião é uma coisa assim, só para direcionar as pessoas, você tem as pessoas na sua mão para fazer o que você quiser com elas. Religião é para isso mesmo? Claro que não é para isso, embora isso aconteça. Ou seja, infelizmente, algumas pessoas que são mal intencionadas, elas infelizmente têm transformado realmente vários movimentos religiosos em pontos comerciais. Isso é fato. Inclusive, isso tem sido um fator de afastamento de muitas pessoas boas e sinceras, entendeu? Infelizmente. Mas a Bíblia Sagrada fala que nos últimos dias surgiriam pessoas assim. Quando você vai para Mateus 24 e para 2 Coríntios 11, você percebe claramente que surgiriam pessoas falsas, que usariam a fé das pessoas, a religião, para promoção pessoal e para explorar a fé e ganhar dinheiro. Só que essas pessoas, elas terão que prestar contas a Deus, entendeu? Mantenha a sua fé baseado na Bíblia, seja verdadeiro. Se você percebe que em algum movimento que você está, e se você está sendo enganado, eu te aconselho a ler mais a Bíblia e a tomar a decisão certa e procurar o caminho certo. Pastor, agora é uma coisa bem atual, né? Estão acontecendo vários protestos relacionados a um filme que apareceu falando mal, denegrindo a imagem de um líder religioso, né? E assim, o pessoal que acredita nessa religião, e inclusive nesse líder religioso, eles estão se revoltando. Razão aí de muita briga, de muita guerra. Claro. O que o senhor tem a dizer sobre a liberdade religiosa e principalmente sobre a intolerância? Claro. Veja, nós falamos durante todo o programa sobre o livre-arbítrio, né? Que Deus nos fez livres. E a gente é livre em Jesus Cristo. Infelizmente, isso que a Ana mencionou é realmente lamentável. Eu acompanhei um pouquinho, não muito, mas um pouquinho da notícia, né, envolvendo o Islã. Exatamente. E a gente pode falar porque é uma notícia, saiu na mídia. E falando aí, as pessoas no filme, elas tentam denegrir a imagem do profeta Maomé. Isso é lamentável, porque não é assim que funcionam as coisas. Então, primeiramente, nós queremos também repudiar essa atitude dessas pessoas que fizeram esse tal filme. Em segundo lugar, é bom que você entenda que nós, como cristãos, adventistas do sétimo dia, nós cremos exatamente como diz a Bíblia. Deus fez o homem livre para pensar e agir. E nós temos realmente essa liberdade em Jesus Cristo. E essa liberdade é um dom de Deus para todas as pessoas. Entendeu? Então, eu quero que você entenda claramente que em Jesus, esse tipo de atitude nós não encontramos apoio. Porque, ao contrário, em Jesus, nós podemos conversar, dialogar, nós podemos, inclusive, não concordar com pontos de vistas. Isso faz parte da liberdade. Eu sou livre para crer ou não crer. Eu sou livre para aceitar ou para rejeitar. Eu sou livre para crer nesse tipo de doutrina ou no outro.
E as pessoas precisam respeitar essa minha liberdade. Agora, se a pessoa quer seguir o que está na Bíblia, aí sim, aí nós podemos ajudar você a seguir o que está na palavra de Deus. Eu achei uma pergunta interessante aqui, pastor. Nossa, a gente ficou falando em inglês hoje o dia inteiro. O nome dele também é todo em inglês aqui. Wesley Winston. Olha só, bonito. Chique, né? Wesley Winston. Você Forte, percebeu? né? Winston foi um Você grande viu nem que foi falar diferente? isso, Ah, é Wesley. Winston? Quem foi Winston? Foi um grande homem. Inclusive tem alguns documentários da vida dele. Foi uma pessoa que salvou muitas pessoas da Segunda Guerra Mundial. Olha Ele só. salvou muitos judeus, né? Como o Schindler, mais ou menos assim. É, uma pessoa que tem uma história de alta envergadura. Muito bom. Seu nome é um sucesso, hein, Wesley? E a sua pergunta também é... E o Wesley? Wesley. E o Wesley, você sabe, foi o grande pregador, né? Exatamente. Agora, o Wesley Winston, ele perguntou uma coisa aqui. Como provar para um ateu que Deus existe? Tem como? Veja, ninguém precisa provar que Deus existe. Se alguém conseguisse provar a existência de Deus, ele deixaria de ser Deus. Você não pode levar Deus para um laboratório e colocá-lo num tubo de ensaio e falar assim, eu vou provar agora para você que Deus existe. Amigo, se você tem um amigo ateu, o que você tem que fazer é o seguinte, mantenha amizade com ele, ore muito por ele, entendeu? E independente dele ser ateu, você deve amá-lo e respeitá-lo como ele é. E deve demonstrar sua amizade sincera e orar por ele. Agora, não adianta você chegar para um ateu e tentar forçar a barra para ele crer no que você crê. Agora, através da amizade, do seu bom testemunho, do seu bom relacionamento com essa pessoa, é possível que essa pessoa venha a ser uma pessoa cristã e servir a Deus. Há pouco tempo, eu batizei um japonês que foi ateu por 40 anos. Nós o batizamos na igreja adventista. O que aconteceu? Esse camarada ateu casou-se com uma mulher adventista. Então você imagina, a esposa adventista e ele ateu. Ela é japonesa, mas viveu no Brasil, e ele, japonês, nunca viveu no Brasil. E depois de 14 anos de casamento, ela dando um bom testemunho, ela não ficava ali na cabeça dele tentando convertê-lo, mas o bom testemunho dela, como ela tinha paz, como ela era feliz, e ele não tinha isso. Até que um dia ele falou assim, escuta, você pode me falar da sua fé? Porque eu quero sentir a paz que você sente. E começou assim, ele acabou aceitando Jesus e nós o batizamos esse ano, porque ele e a esposa vieram ao Brasil em uma viagem turística e participaram de um programa que nós fizemos no norte do Brasil, em Ji-Paraná, e ali ele foi batizado, foi muito bonito. Eu assisti isso no Revista Novo Tempo, Ah, pastor. você viu isso na revista? Ela apresenta, né? Acho que ela acabou vendo, assim, algum momento. Então tá? você sabe que é uma veracidade. Claro. Realmente. Falando nisso, eu só queria, eu lembrei, o senhor estava comentando sobre isso, eu lembrei de uma frase que encaixa certinho com isso, né? Eu ouvi uma vez uma frase que dizia assim, o seu exemplo fala tão alto que eu não consigo nem ouvir o que você diz. Quer dizer, é bonito. Você fala por meio de quem você é, por meio da sua vida, isso fala muito mais alto de qualquer argumento que você usar, não é? A melhor forma de pregar o evangelho é o testemunho. E se for necessário, a gente fala. Tá certo. Antes da Ana fazer a última pergunta, só o pessoal tá mandando um abraço especial aqui. Flórida, Estados Unidos, Tiago Monteiro, Nossa, Bruna Caroline e Marília Oliveira. Um abraço para vocês. Manda um abraço pra eles. Flórida. Em inglês, pastor. Vou mandar uma bênção para vocês em inglês, tá bom? God bless you. Olha aí. O pessoal tá gastando inglês hoje hoje tá aqui. terrível. Você vai gastar em algum momento, viu, Ana? Não. Bom, pastor, a última pergunta. Como saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Por favor, pastor, eu quero saber. Quem diz isso é a Lucínia Lago. Olha, Lucinha, a sua pergunta é muito boa. É boa demais para eu responder em 1 minuto. Eu precisaria de 1 hora para falar sobre esse assunto. Poderia ser, inclusive, um tema de um outro contagem regressiva, de um outro programa, em outro momento. Mas a verdade é o seguinte, quando a Bíblia fala do falso profeta e do verdadeiro profeta, veja, quando a Bíblia diz falso, é porque, para ele ser falso, ele é muito parecido com o verdadeiro. Por isso que ele é falso. Entendeu? Ou seja, quando a Bíblia menciona cuidado com os falsos profetas, Mateus 24, 24, a Bíblia Sagrada está chamando a nossa atenção para um engano que é muito bem elaborado, é quase igual. Por isso, chega ao ponto de enganar as pessoas. Então veja, o verdadeiro profeta, ele fala em nome de Deus. O falso também pode falar. Então aí não dá para você distinguir. O verdadeiro profeta usa a Bíblia, mas o falso também pode usar.
O verdadeiro profeta pode fazer pregações, sermões, mas o falso também pode. O verdadeiro profeta pode ter visões, mas o falso também pode. Você lembra da história de Moisés, que tinha um cajado na mão, jogou no chão e virou uma cobra? Aí você viu que os egípcios fizeram a mesma coisa, só que a cobra que era do cajado de Moisés engoliu a outra, que era falsa. Ou seja, esse negócio do verdadeiro e falso, essa linha é muito tênue. Se você pegar duas notas iguais, deixa eu ver se eu tenho aqui. Oh, eu tenho. Olha só. Eu tenho duas não iguais. Basta falar em inglês, tem que ter uma nota de dólar Eu tenho no duas bolso. iguais, meu amigo. Então, veja, é de $1, mas é dólar. $1. Eu não tenho dólar. Ah, você não tem Não tenho dólar. Eu também Se o senhor não tenho. quiser me Bom, mas eu doar, tenho eu fico pelo menos feliz. $1, $2. Dá uma olhadinha aqui. Aí um Dá pra pra colocar cada, né? isso aqui na tela? Dá pra colocar? Antes do senhor explicar, eu posso cantar uma musiquinha pro senhor? Pode cantar. Com $2 contente estou, mas nada tens então. Pode continuar, pastor. Veja só, não, aqui estão os $2. Eu pergunto a você, são iguais? Vou virar aqui para você ver. São iguais ou não são? Claro que são iguais. E se eu falar para você que um é falso, outro é verdadeiro? Tchan, 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 tchan. Um é falso, outro é verdadeiro. Me diga qual é o verdadeiro e qual é o falso. Hã? Tem que olhar os detalhes. Tá olhando aí, Sasha? Chega mais perto, Qual que é o pastor. verdadeiro e qual que é o falso? É aqui a outra, outra câmera aqui. Não, essa aqui? Essa o aqui? pessoal tá dizendo aqui que a falsa é da Chega direita. mais Essa perto, aqui? pastor. Essa aqui, Sasha? E tal. Então você vê, esse é o ponto. Esse é o ponto. Um é verdadeiro, outro é falso. Agora, para você saber mesmo qual é verdadeiro e falso, tem uma técnica, né? Você tem que colocar na luz. Você tem que colocar bem na luz. Tem uma marca aqui quase imperceptível. Entendeu? Tem um aparelhinho agora que o pessoal passa na nota para saber se é verdadeiro ou falso. Quer dizer, olhando assim você não sabe. Tem que examinar, né? Entendeu? Só quero dizer que as duas notas são verdadeiras. Eu só estou aqui fazendo um exemplo. Só uma ilustração. Agora sim é com verdadeiro e falso profeta. Ou seja, para você saber qual é verdadeiro e falso, você tem que botar a luz das Escrituras. Se não colocar na luz da Escritura, você não sabe. Então, existem algumas diferenças, claro, mas a pessoa precisa parar e precisa analisar na Bíblia. Vou dar aqui alguns exemplos muito claros. Aliás, tudo que eu falar aqui, você vai falar, mas o falso também pode fazer. O falso também pode fazer. Só que tem uma coisa que o falso não pode fazer. Ele pode enganar, tudo ele vai enganando. Mas tem uma coisa que ele não consegue enganar. E eu vou te mostrar aqui em Daniel 10. Daniel, só vou mostrar um versículo só, porque nós já falamos que ele é falso e por ser falso, ele consegue enganar as pessoas. Mas há um versículo que deixa bem claro e que nos faz entender se é verdadeiro ou se é falso. Daniel 10, versos... eu vou ler somente o verso 17, 16, vou começar, vai. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Agora o 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Nem fôlego. Então, quando um profeta verdadeiro está em visão, ele vê, ouve, fala, sente e não respira. O falso profeta, ele pode ter uma visão, porque o diabo pode dar uma visão para o falso profeta. E o falso profeta, ele pode ver, pode ouvir, pode sentir, pode falar, mas não pode ficar sem respirar. Não dá, né? Porque o diabo não pode tirar a respiração da pessoa e mantê-la viva, porque vida só provém de vida e só Deus pode fazer isso. Deus. Uhum. Sensacional. Quer dizer, um resumo, porque o assunto é muito complexo. Realmente, pastor, olha... Tá muito boa a noite de hoje, Tem né, um monte André? de pergunta aqui ainda, mas inclusive um recado para você que de repente mandou várias perguntas e a sua pergunta não foi respondida. A gente tem muita pergunta aqui e aí é uma pena que de repente a gente não conseguiu responder a sua pergunta, mas você pode continuar enviando, de repente até o pessoal que está fazendo essa seleção, a gente pode tentar responder depois, em algum outro momento. A gente pede até desculpas para você por não ter feito a tua pergunta aqui, mas sabe que é muito especial ter você aqui com a gente, viu? Inclusive a gente vai ficando por aqui, né, Ana? Ah, é uma pena, né, André? Mas fazer o quê? Tem que ficar, né? Amanhã a gente volta às 9 da noite, mas Com o pessoal já pode ir certeza. tweetando, Já falando, pode né? ir tweetando. Falando nisso, já vou passar o tema de amanhã, ó. O selo de Deus.
e a marca da besta. Só quero deixar mais um recado, André. Manda, Ana. É uma frase assim que eu escutava muito quando eu era criança. Ah, é? Anota aí, viu, pastor? Diferença que não faz diferença não é diferença. Amanhã você vai saber o porquê disso. Muito bem. Olha, um recado especial para você que de repente pegou a gente agora no chat ou no meio da pregação do pastor Luiz. Enfim, você quer assistir todo o programa de hoje? Daqui a alguns minutinhos ele vai estar completo no site esperança.com.br, na página do Contagem Regressiva. Você vai poder assistir tudo por inteiro, olha só, é verdade, muito tudo por redundante, inteiro, é uma tudo loucura. Mas você vai poder assistir daqui a pouquinho. Um abraço especial. Assista e compartilhe também, né, André? Para as pessoas terem um gostinho, assim, do que é o programa. E amanhã tá aqui junto com a gente. Muito bem. Um último abraço pro Clube Moriá de Minas e pro desbravador Matheus Rodrigues, que tuitaram a noite inteira. Um abraço para vocês. Pastor Luiz, termina com a gente por uma oração. Termino, mas tem que terminar com aquela frasinha em inglês, né? Ah, em inglês? See you tomorrow. Olha, see you later, olha See só. you later. Tomorrow, né? Tomorrow também, tá tudo certo. Ok. Vamos orar? Vamos. Oramos. Querido Pai, muito obrigado por mais um programa Contagem Regressiva. Muito obrigado porque o Senhor tem seus filhos em todos os lugares, mas o Senhor está trabalhando para reunir todos eles, todas as suas ovelhas, em um só aprisco, para que haja realmente um rebanho e um pastor. Amém. Abençoe essa querida pessoa que está conosco até agora e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. André, Filhinho, porque você não para de tentar lutar sozinho? Se o papai está aqui para te ajudar, filhinho. Tantas vezes eu tentei te avisar, mas você não me ouviu, pois já não conhecia minha voz, meu filho.